E aí galera, beleza? Bom, agora nós vamos para mais um curso, né? Eu admito que eu estava um pouquinho ansioso para que esse curso chegasse, que é o curso de HTML e CSS. A nossa primeira aula vai ser a respeito da história da internet, beleza? Bom, em primeiro lugar, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada num computador antigo, que era mais ou menos isso daqui. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que além deles serem enormes, vejam bem, essa quantidade de cabo absurda aqui, essas máquinas, enfim, tudo isso, cara, esses computadores eles eram acessíveis para pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimas universidades e algumas instituições militares e financeiras eram um exemplo disso. Enfim, mas é claro, esses computadores, eles guardavam dados importantes. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que a internet foi criada no contexto da Guerra Fria. Ou seja, e se esse computador fosse bombardeado? Imagina a merda que daria. Foi exatamente por isso que foi criada a internet, cara. Justamente porque os dados que foram salvos nesse computador científico, nesse computador financeiro, nesse computador militar, eles poderiam simplesmente estar salvos em outros lugares. Fora que existia a necessidade de comunicação, por exemplo, com o outro lado do país também. Enfim. E como é que surgiu a internet, cara? Bom, a internet surgiu justamente para suprir essa demanda. Foi aí que surgiu, por exemplo, a DARPA. Para ser bem sincero, se não me engano, o ano que a DARPA surgiu foi em 1958. E a DARPA, ela era uma organização responsável pela construção de tecnologias militares. Enfim, e a partir daí, graças à DARPA, grandes inovações aconteceram. Por exemplo, um computador que estava lá em Los Angeles, na Califórnia, conseguia facilmente se comunicar com um computador que estava lá do outro lado do país, lá em Massachusetts. Isso aconteceu, se eu não me engano, lá na década de 60. Ou seja, a partir daí criou-se uma rede que praticamente atravessava os Estados Unidos. Praticamente não, literalmente atravessava os Estados Unidos. Enfim. Mas é claro, isso tinha alguns problemas. Bom, os computadores eles não falavam só um idioma, eles falavam várias linguagens de máquina diferentes. Não sei se você já pesquisou um pouquinho sobre assembly, fica aí como uma lição de casa. Enfim, o programador não pode ter nojinho de assembly não, viu? Não pode não. E para resolver esse problema, inventaram uma coisa chamada protocolo. Uma explicação bem simples, que não necessariamente é isso, mas que é um exemplo unicamente didático, principalmente para quem já entende um pouquinho mais de redes, é que é uma espécie de novo idioma. Recomendo que vocês pesquisem um pouquinho a respeito de protocolos de internet também. Enfim, imagina se você juntasse quatro pessoas de quatro países diferentes. Um fala alemão, um fala português, outro fala italiano, outro fala francês. Qual seria a melhor forma de você ajudar essas pessoas a se comunicarem? Pause o vídeo e depois você me responde. Bom, espero que você tenha pausado. Se você respondeu que seria uma espécie de idioma universal, como é o caso do inglês ou do Esperanto, você está correto. O idioma ao qual os computadores utilizavam para se comunicar, idioma entre aspas, né? Era o NCP, no caso, né? Enfim. E o protocolo NCP, ele ainda tinha alguns problemas. As duas máquinas, por exemplo, elas não podiam conversar ao mesmo tempo. Vamos supor que você tem quatro máquinas na sua rede. Como se você tivesse quatro pessoas. Você tem o Gustavo, a Cláudia, o Hans e o Felipe. Bom, enquanto o Gustavo falava com o Hans, a Cláudia não podia falar com o Felipe. Isso era um problema, entende? Foi aí que surgiu o protocolo TCP/IP, justamente para corrigir esse erro. O protocolo TCP/IP ajudou a dar uma espécie de nome para o computador. Novamente, cara, não é necessariamente isso. É um exemplo unicamente didático isso. Recomendo que vocês pesquisem mais a fundo a respeito de protocolos TCP/IP, NCP, enfim, justamente por causa disso. E nós ainda tínhamos alguns problemas. Por quê? A internet, como nós conhecíamos, por exemplo, naquela época, não tinha se tornado popular ainda. A internet, como conhecemos hoje, cara, ela não passava nem perto de existir.
enfim. E basicamente a internet ela não passava de um monte de telas pretas e azuis. Os navegadores daquela época não passavam de renderizar telas pretas, azuis e verdes. Enfim, e a única coisa que os sites transferiam de fato era texto. Se você precisasse ver uma imagem na internet, por exemplo, você precisava baixar a imagem. Foi aí que surgiu o protocolo HTTP e o HTML. O protocolo HTTP ele não possibilitou apenas a transferência de texto, ele possibilitou a transferência de outras coisas, como é o caso, por exemplo, da transferência de imagens, a transferência de vídeos, a transferência de muitas coisas. E justamente por isso você está assistindo meu vídeo hoje em dia no YouTube. E todas essas coisas elas são possíveis graças ao HTML e ao protocolo HTTP. Como eu falei, essa daqui foi uma explicação muito simplista para que vocês consigam entender a importância dessas invenções que são o HTML, o protocolo HTTP, enfim. E eu recomendo que vocês vão atrás mais um pouco para vocês entenderem um pouco mais sobre a história da internet de forma geral. Recomendo que pesquisem não só sobre o protocolo TCP/IP, protocolo HTTP, HTML, enfim. E é isso, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cara, chama aí mais alguém, fala para alguém que eu tô dando esse curso de HTML, CSS, enfim, isso daí ajuda muito a propagar o conhecimento, beleza? E aquela coisa, galera, eu acho muito importante que vocês entendam, por exemplo, o que tem por trás dessas tecnologias que vocês estão utilizando hoje em dia. Eu, particularmente, estou indo atrás de como é que funcionam por trás certas tecnologias, como é o caso de banco de dados, desse tipo de coisa que eu utilizo no meu dia a dia, justamente agora, cara. Justamente agora. E nós somos programadores. Foi exatamente por isso que eu falei que programador não pode ter nojinho de assembly. Justamente porque programador tem que ter a capacidade de ir atrás daquilo que ele está utilizando. Beleza? Mas é isso, galera. Falou, gente. Tchau.